Você está no intermediário do inglês e sente que você não está indo para lugar nenhum, está sentindo que você está patinando no lugar há meses, até anos e está até cogitando desistir, talvez você tenha até já dado um tempo do inglês porque chegou nesse nível e quando voltou continua no mesmo lugar e continua tendo os mesmos problemas. Será que tem como a gente realmente conseguir passar dessa fase e, mais importante, rápido? Nesse vídeo eu vou explicar para você como sim, é possível você sair do intermediário entre 6 meses e 1 ano e ainda, para quem ficar comigo até o final, eu tenho um presente para você. Eu sou o Teacher Thiago Ferreira, especialista em fazer os alunos saírem do intermediário e chegarem à fluência. E quando a gente vai falar de intermediário, a gente precisa entender o que é estar neste verdadeiro vale dos desesperados, que é o intermediário. Porque quando a gente está no intermediário, a sensação que a gente tem é que a gente está patinando e não saindo do mesmo lugar. Mas o que acontece? Se toda vez você vai à aula, existem sim novas palavras que você está sendo exposto, novas construções de frases que você está aprendendo. Então, o que acontece que você sente que você não está evoluindo? Para a gente entender essa ideia que a gente tem sobre evolução no idioma, a gente precisa fazer um contraponto com o nível básico. Por quê? O nível básico era a forma como a gente estava acostumado a aprender inglês até chegar no intermediário. E no nível básico, tudo é muito novo. Então, a gente começa a ganhar muito vocabulário com muita rapidez. E o mais importante, o vocabulário do básico é um vocabulário tangível. Você aprende substantivos que você vê, ou seja, você aprende caderno, você aprende cozinha, você aprende banheiro, você aprende carro. Todas essas palavras, elas estão na nossa realidade diariamente. E até os verbos que a gente aprende nesse início são verbos corriqueiros do nosso dia a dia, como wake up, acordar, to cook, cozinhar, to eat, comer. Então, a gente já começa a perceber que a gente tem um vocabulário trivial. Isso dá uma ideia realmente que a gente está aprendendo muito rápido. E, por consequência, a gente vai continuar nesse ritmo até chegar à fluência. Só que chega um momento que a gente não está mais aprendendo nessa mesma velocidade, que é o nível intermediário. No nível intermediário, a gente já não vai falar tanto sobre coisas tangíveis. Agora chegou o momento da gente construir ideias, passar pontos de vistas, falar sobre experiências que a gente já teve ou que gostaria de ter. Então a gente passa para um campo das ideias abstratas. E daí você me fala, Thiago, mas como assim agora a gente vai aprender abstração no idioma? Exatamente. Quando a gente está no nível intermediário, a gente precisa conseguir falar para outra pessoa o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, sem ter muito o auxílio das coisas que estão ao nosso redor. Quando a gente está no intermediário, quando a gente está no básico, se você quiser pedir a caneta para o seu colega, você de vez em quando você só fala pen please e a pessoa meio que já entende e já te empresta a caneta. Então, você tem essa pegada do auxílio do palpável mesmo no seu dia a dia. Quando você chega no intermediário, tudo isso vai mudar, porque agora você precisa construir um cenário, construir uma situação apenas utilizando palavras. E isso é bem mais difícil. E o que acontece? Numa aula, você vai falar sobre a importância da inteligência artificial e na aula seguinte você vai falar sobre aquecimento global e o que fazer para impedir o avanço dele. Estou dando exemplos. O que acontece? O vocabulário que você utilizou numa aula é muito distante do vocabulário que você vai utilizar na outra aula. Isso faz com que seja um pouco mais difícil você conseguir reter as palavras novas, porque você acaba vendo uma variedade muito grande de palavras e você não tem uma repetição contínua para que você consiga memorizar essas palavras e possa utilizá-las de maneira natural depois. Só que esse é o grande problema de quem está no intermediário. Achar que, nesse momento, o seu objetivo é ficar aprendendo essas palavras
palavras novas que são mais específicas. Quando a gente está no intermediário, o nosso objetivo é conseguir formar frases com muita capacidade. Então, quando você está no intermediário, o seu foco é fazer com que a frase ela tenha um começo, um meio e fim, com muita coesão e também gramaticalmente correta. Eu sei que existe um verdadeiro tabu sobre estudar gramática, mas eu vou ser muito sincero com você. A gramática que você precisa estudar para aprender uma segunda língua é uma gramática bem simples e não tem como você correr disso. Os melhores, todo mundo que está te ensinando inglês, seja na internet ou então seja numa escola tradicional, se o seu professor é muito bom, esse professor ele estudou muito gramática. E você precisa ter também uma ideia de gramática para conseguir sair do intermediário. Essa ideia de que você vai aprender inglês como se você fosse uma criança nativa de um país de língua inglesa é uma grande mentira. Isso não acontece. Se você ficar acreditando nisso, chances são que você nunca vai aprender o idioma, porque você vai ficar achando que você não leva jeito para a coisa, e não porque você não está aplicando a técnica correta. Então, o que você precisa fazer para sair do intermediário nos próximos 6 meses ou 1 ano? Bom, primeira coisa que você precisa entender é o momento da gramática, agora mais do que nunca. No intermediário é onde a gente realmente presta mais atenção no uso das palavras e na estrutura da maneira como a língua se organiza. A gente não perde tanto tempo com isso no básico e a gente também não vai precisar mais ficar perdendo tempo com isso no avançado. Quando a gente está no intermediário, por outro lado, a gramática ela é imprescindível. Por quê? Você ainda não sabe, não entende como a língua realmente se estrutura. E isso faz com que você tenha dificuldade de formar frases e se expressar. Então, nesse momento, você precisa dominar essa habilidade. Uma das coisas mais básicas que você precisa entender quando você está estudando gramática no inglês são os verbos auxiliares. Em português, a gente não tem verbos auxiliares. Então, aprender esses verbos para você dominar muito bem o inglês é crucial. Então, a primeira lição de casa sua é, se você ainda não domina todos os verbos auxiliares do inglês, vai atrás de fazer isso. Depois, existem certas estruturas de frases novas que a gente aprende no intermediário, como, por exemplo, a condicional. Se eu fizer isso, aquilo vai acontecer. Existem 4 tipos diferentes de condicional. Você precisa aprender essas daí, sem contar outros tipos de estrutura. Quando a gente aprende a estrutura, fica muito mais fácil não apenas a gente conseguir se expressar, mas também a gente conseguir aprender mais vocabulário. Por quê? A estrutura se mantém e a gente costuma variar 1 ou 2 palavras ali, porque a gente, para mudar a ideia que a gente quer passar, só precisa mudar essas palavrinhas. O resto da estrutura precisa se manter. Então, focar na gramática nesse momento é crucial. Segunda coisa, você precisa ter uma consistência nos estudos. O fato de você, às vezes, se sentir desmotivado faz com que você estude com menos frequência. E isso é muito ruim nesse momento do seu aprendizado de inglês. Procure ter uma frequência alta do estudo. Se você não conseguir estudar todo dia, estude pelo menos um dia sim, um dia não. E entenda que estudar não é só você assistir uma série em inglês no Netflix com legenda em inglês ou ficar escutando música em inglês. Estudar significa você pegar um caderno, pegar uma aula e entender novas coisas sobre o idioma. De novo, aprendendo mais sobre a gramática, aprendendo mais sobre novas estruturas e, por consequência, também novo vocabulário. Mas só ficar escutando ou vendo, isso não é estudar em si. Isso daí é exposição, que é a nossa terceira questão. Exposição também é crucial, porque nesse momento você precisa treinar muito o seu ouvido. É muito importante treinar ouvido. Isso significa que se você está acostumado a assistir séries ou filmes com legendas em inglês, você precisa começar a mudar um pouco esse hábito e tirar essas legendas o mais frequente possível. Por quê?
Ainda que seja bom assistir com legenda em inglês, porque você consegue aprender, de vez em quando, uma outra palavra nova, você consegue prestar melhor atenção no que eles estão falando durante o diálogo. Isso daí faz com que a sua capacidade de percepção auditiva diminua. Porque quando a gente está lendo, a gente tende a focar no que a gente está lendo e não no que a gente está ouvindo. Isso faz com que fique em segundo plano a escuta. E quando a gente quer falar um idioma, a gente precisa conseguir escutar muito bem. Afinal de contas, no dia a dia, não existe legenda, né? Quando você está conversando com uma pessoa na rua, é o que você consegue escutar. Então, quando você tira a legenda, você força o seu cérebro a focar no que está sendo dito e não mais no que está sendo escrito. E isso vai mudar muito a maneira como você vai conseguir entender mais o que as pessoas estão falando. E falando sobre a questão da escuta, também é muito importante você se dedicar a estudar fonética nesse momento. O que é fonética? Fonética é como os sons se comportam na língua. Então, além de você saber como é que você produz cada som do inglês, é muito importante você começar a entender também como é que os sons se conectam numa frase. Você já deve ter percebido que, para um leigo, um nativo falando inglês parece que fala muito rápido, mas não é uma questão de velocidade, é uma questão de conectividade do discurso. Isso quer dizer que as palavras, elas tendem, ao se conectar, ter alguma mudança de som. E essa mudança de som, para quem está aprendendo inglês, ela parece uma palavra nova e não uma palavra que você já conhece. É por conta disso que quando você coloca legenda em inglês, você consegue entender muito mais do que quando você tira a legenda em inglês. Por quê? Você não está acostumado a fazer essa conexão dos sons. Então, entenda, fonética também vai te ajudar muito a sair do intermediário rápido. Mas o principal que você tem que entender é, você está no momento de dominar a formação de frases do inglês. Então, foca nisso que você vai ver que vai ser sucesso. Como você ficou aqui comigo até o final, eu tenho um super presente para você. Você pode entrar no meu curso de inglês completo, desde o básico até o avançado, onde eu cubro todas essas questões que eu falei aqui para você com 30% de desconto, utilizando o cupom que eu vou deixar na descrição do vídeo, logo depois do link para você ter acesso ao meu curso. Então, thank you so much, obrigado por estar aqui e espero que você consiga sair do intermediário logo logo. Bye bye and see you in the next video.